Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem foi que convidou o Espírito Santo para vir hoje aqui no culto com vocês? Alguém convidou aqui o Espírito Santo? Glória a Deus. Nós aprendemos na quarta-feira que nós temos que convidar o Espírito Santo para andar conosco, para ceiar conosco. E eu quero dizer um testemunho que não é meu, mas é ali do nosso componente. Ontem ele chegou e disse assim: hoje eu, ao levantar, falei assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou lavar meu rosto. Eu achei tão lindo, irmão. Sabe por quê? Porque se você tem intimidade com Deus, você sabe conversar com o teu Deus. Porque é na humildade que o Espírito Santo de Deus ele fala. Aí ele disse: eu vou lavar meu rosto e depois nós vamos comer umas frutinhas. E depois, Espírito Santo, nós vamos ler a palavra. E ali, irmãos, ele dizendo para nós: eu consegui ler 4 capítulos de Tiago. Sabe por quê? O segredo é convidar o Espírito Santo. Hoje não vai ser diferente. Quando nós adentramos essas portas, ou melhor, quando saímos de casa, já dissemos assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, agora nós vamos louvar a Deus. Aleluia, Deus. Então me faça como um vaso novo, para eu receber a presença do Senhor. E se você está sentindo o poder de Deus neste lugar, levante as suas mãos e louve o nome do Senhor nas palmas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, de louvar juntamente com a igreja o hino que tem por título Porta da Vitória. Você crê que a porta da vitória já se abriu para você nessa hora? Então escute o que eu vou te dizer da parte de Deus, amém?
vitória. Hoje é culto de libertação. E Deus, Ele começou a libertar a minha e a sua vida desde o momento que você entrou por aquelas portas. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Neemias 13, somente o primeiro versículo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Neemias 13, glória a Deus. Vamos ler? Tem por título assim: os estrangeiros separados de Israel. O título é esse, somente um versículo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Todos se encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Leiamos então. Aqueles que não têm Bíblia, pode se achegar àqueles que têm, para participar da palavra do Senhor. Neemias 13, primeiro diz assim: naquele dia, vírgula, se leu para o povo no livro de Moisés, vírgula, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Eu quero que vocês repitam comigo: amonitas e moabitas e os levitas. Louvado seja Deus. Os levitas entraram no trono do Senhor, irmãos? Entraram no trono do Senhor. Nós temos que observar, a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que observar, como a nossa pastora nos ensinou, o que está sendo falado. Porque senão, nós falamos aleluia para aquilo que é misericórdia. Nós não prestando atenção, nós queremos exaltar aquilo que nós temos que diminuir. Abra rapidamente Atos 5, somente o primeiro versículo. Glória a Deus. Atos de número 5, somente o primeiro versículo. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. O primeiro versículo diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, repete comigo, Ananias, com sua mulher Safira, vamos lá, igreja, Safira, vendeu sua propriedade. Amém? Aceite. Glória a Deus. Sublime Deus. Nesta noite, Senhor amado, coloque na tua presença, meu Senhor, esta palavra, Senhor. Deus, eu te peço, Pai querido, venha falar, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Pai amado, que nós possamos, Senhor, absorver, ó Deus querido, aquilo que seja de melhor para a nossa vida, meu Pai. Porque aqui diante de nós, Pai, está aberto um livro, Senhor Jesus, considerado sagrado, Pai. E eu te peço nesta noite, meu Deus, que nós venhamos, ó Pai querido, ser em nome de Jesus atentos para receber do alto a vitória. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Primeiramente, irmãos, eu quero dizer uma simples coisa. Temos dois textos, duas histórias e uma única coisa em comum. Eu quero que a igreja preste atenção o que tem em comum nesses dois textos. No primeiro texto, Neemias tinha terminado o templo e ali Neemias, ele começava a separar. Isso é um curso de libertação. Nós vamos entender, porque nós já sabemos. Tudo que é pregado aqui no púlpito não é novidade. Porque o Senhor, Ele nos alerta da forma que Ele tem. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos, é natural que esquecemos, porque nós somos humanos. Então o Senhor nos faz lembrar, e hoje nós vamos lembrar. E ali, quando Deus fala com Neemias, naquela palavra, Deus diz a Neemias, olha o seguinte: no templo não é para entrar amonita
nem moabita. Porque não era para entrar amonita e moabitas. Porque eles serviam a um Deus diferente. Eles professavam uma fé que não era a mesma fé que os judeus. Então o Senhor começou a separar, a fazer separação. Por quê? Para que a vitória viesse sobre o povo de Deus. Então nós só temos libertação se nós entendermos que precisamos ter uma conduta cristã. Aleluia, Deus. E hoje vamos colocar um tema nessa mensagem que diz assim: conduta de um crente. Você vai entender que esta palavra, conduta, ela precisa andar conosco. Porque sem uma conduta, nós não serviremos a Deus. Porque o homem, ele tem duas naturezas. E naquele tempo, os moabitas, eles tinham essas duas naturezas. Só que eles só usavam uma. Em todos os sentidos. E ali, o Senhor começou a passar as diretrizes para Neemias. Está pronto? Os muros levantados, restaurados. E agora, nós vamos fazer o seguinte: coloca no sul, coloca no norte, um povo sarado. Para isso, Deus, desde o início da construção dos muros, o Senhor começou a libertar. E aquilo que havia na vida dos judeus, daqueles que professavam a mesma fé, que não era de conduta cristã, o Espírito Santo era responsável de mudar. E aí o Espírito Santo, ele ia trabalhando, ele ia mudando. E aqueles que tinham a conduta de crente, uma conduta cristã, Deus falava para Neemias: é aquele, é aquele, é aquele. Aleluia! Isso é Velho Testamento, certo ou errado? Aleluia, Jesus, certo. Certo. Neemias está no Velho Testamento. Era no tempo de Moisés. Então a lei era do homem, a lei era humana. Mas o Senhor, ele levantou Moisés para conduzir aquele povo. E Neemias, segundo a lei de Moisés, ele começou a agir. Mas em primeiro lugar, tinha o Espírito Santo de Deus. Porque Moisés, irmãos, nada mais era ou é como um homem igual a mim e igual a você. Mas o Senhor, ele mudou a conduta, ou seja, o caráter de Moisés. Glória a Deus. Aleluia. No Novo Testamento, por que eu estou trazendo isso no Novo Testamento? Porque tem muita gente que diz assim: não, pastora, essas coisas aí, esse negócio de religião, esse negócio de vestes, está no Velho Testamento. Deus não precisa disso não. Deus, ele quer meu coração. Entenda o que eu vou te dizer, irmãos. Deus, ele quer o seu coração, mas ele não abre mão do seu corpo. O coração ele escolheu, porque era o lugar que ele ia trabalhar. Aleluia! Mas Deus não abre mão da sua conduta cristã. E eu lhe digo uma coisa: coração não precisa de conduta. Coração precisa de arrependimento. E o Senhor, ele está nos levando hoje a um arrependimento cristão, para nós podermos herdar a terra prometida. Porque nós sabemos que é num piscar de olhos que nós perdemos a salvação. A salvação, ela é passo a passo, dia após dia. Se você não vencer o gigante de hoje, amanhã terá outro maior. E aquilo que você deixou para trás hoje, amanhã ele vem dobro. E a libertação, ela não chega se você não abre mão do seu eu. Ananias e Safira, que nós temos um casal. Aqui nós temos um casal, e este casal, eu vou dizer
da igreja primitiva. A igreja de todos os tempos. A Bíblia relata que a igreja primitiva era uma igreja que louvava, que era abençoada, que era viva. Quando se vê alguém para pregar, ele sempre cita a igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva era a base daquela época. E hoje, como igreja primitiva, nós temos o Espírito Santo de Deus. Só que Ananias e Safira, mesmo fazendo parte da igreja primitiva, ele tinha uma conduta violada. Ele tinha um terreno e ele chegou, vamos dizer, para o pastor daquela época. E aí ele disse assim: eu vou vender suas terras. Quem era o pastor daquela época? Alguém lembra? Alguém lembra dessa passagem? Não, né? Estava com eles ali, Barnabé, um homem de Deus, né? E ele chegou e disse: eu vou vender essas terras e vou dividir. Vou dar uma oferta para a casa do Senhor, metade. Metade. E ali, Deus abençoou Ananias e Safira. Quando ele viu a bolada de dinheiro, certamente não está escrito. Não gosto de fazer conjectura, porque às vezes a gente peca na conjectura, mas eu quero dizer que vamos fazer uma comparação. Eu chego e digo assim: olha, foi muito dinheiro, foi mais do que a terra valia. E nós fizemos o seguinte: nós dissemos assim, Pastor Botelho, vamos dar 500 cruzeiros. A terra foi vendida vamos dizer, a 1.500 cruzeiros. Mas vamos fazer o seguinte: vamos dar 500 cruzeiros, porque nós vamos ficar com 1.000 cruzeiros. Então, os 500 cruzeiros, nós vamos ficar lá e vamos dizer assim: olha, a terra foi vendida por 1.000 cruzeiros. Metade aqui, metade cá. E aquilo que eles combinaram, irmãos, esqueceram que havia um Deus que estava observando, que estava anotando e que, acima de tudo, ainda havia um profeta na terra. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos dizer as coisas pela metade, achando que vamos obter a cura, a libertação daquilo que é mal. Vamos dizer só pela metade. Olha, pastora Tânia, foi assim. Eu cheguei lá em cima daquela mesa e eu achei aquela caneta tão linda. Aí eu falei: olha, tem ninguém nessa sala, adorei essa caneta. Olha que coisa linda, olha esse pote também, que pote lindo. Vou pegar a caneta e o pote. Mas eu vou confessar para a profeta ali que eu só peguei só a caneta, porque eu já peguei mesmo, Aleluia. E é nisso que nós perdemos a salvação. Aleluia. Deus vivo. É nisso que nós pecamos. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando ele chegou diante do homem de Deus, da forma que eles haviam combinado, eles fizeram. E quando eles fizeram aquilo, Glória a Deus, que chegaram diante do homem de Deus, o Espírito Santo de Deus se revelou. E quando o Espírito Santo de Deus se revelou, disse: não, está errado. Está errado. aleluia. E ali, eles foram imediatamente fulminados. Aleluia. Eu quero perguntar para você nessa Glória a noite: Deus. o que você acha que tem em comum Aleluia. entre esses dois textos? Glória a Deus. Deus poderoso, Espírito de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é um livro de revelação.
Aleluia. E eu quero dizer para você Deus poderoso. que acha que Deus, Deus, que Ele mudou, que Deus te esqueceu, Aleluia. Santo, que Deus já não faz mais nada, porque o negócio é difícil, que Deus já não cura mais, Aleluia. que Deus já não opera mais. Glória a Deus. Ele é o mesmo. Deus, Aleluia. E nesses dois textos, o Senhor estava presente. Aleluia. Nesses dois textos, aleluia, Deus. o Senhor, Ele estava presente. Glória a E Deus. eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele é presente na tua causa. Não importa o tempo, Aleluia. não importa a hora. Se você esquecer o tempo e trabalhar no tempo de Deus, a promessa virá primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Se você atentar para a palavra que Deus te falou, sem atentar no tempo que ela vai se cumprir, o Senhor chega primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor chega? Verdade, meu Deus. Sabe por que o Senhor chega? Glória a Deus. Eu vou dizer para você por que o Senhor chega. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque na palavra do Senhor está escrito assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus, glória a Deus. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Malaquias 3, 6. Senhor Jesus. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor estava lá. Glória a Deus. É, Jesus. Ele não mudou. Aleluia. Quando Pedro, ele sofreu todos aqueles atentados pela palavra, o Senhor estava lá. Aleluia. É Novo Testamento. Glória a Deus. É o nosso tempo. É a nossa história. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes Glória a Deus. nós dizemos assim: não, essa cura não veio não. Quanto tempo faz? Aleluia. Eu coloquei diante de Deus e não chegou. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer que esta cura vem. Aleluia. Jesus. Glória. Porque Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Glória a Deus. Espírito de Deus. Como o pastor Josimar chegou aqui e deu testemunho, um testemunho, é prova viva Aleluia, Jesus. Glória. que ele foi curado. Irmãos, isso faz uma diferença. Porque se você adentra ao tempo Aleluia. de uma forma que você não está conseguindo adorar a Deus, que você não está conseguindo chamar a atenção de Deus para você, tem alguma coisa errada. Então, quando você clama com fé, como aquele cego Bartimeu, quando ele gritou ao passar o Filho do Homem, quando ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor atentou para ele atenta para a sua oração nessa noite. Quando aquela mulher que tinha gastado tudo, a Bíblia relata sobre este caso. Aleluia. Quando Jesus estava ali passando para curar a filha de Jairo, Espírito Santo. Glória. e aquela mulher, ela colocou no coração dela: se eu somente tocar, eu serei curada. Deus. E assim ela se lançou aos pés de Jesus, e ali ela foi curada. Santo de Deus. O mesmo Deus, Ele está presente. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você: inúmeras foi a cura que o Senhor já me fez. Deus poderoso. Deus começou a curar meu coração, como eu já contei aqui para várias pessoas. Eu tinha um problema sério, eu não perdoava. Não me interessa. Eu não perdoava. Humildade? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque quando você é ferido, quando você é magoado, é pisado, você diz assim: eu que vou perdoar o pastor Altair? Por quê? Se ele me ofendeu em palavras, Aleluia. se ele foi grosso comigo. Jesus.
Ele lá e eu cá. Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele chega e diz: não é assim. Você precisa desta cura. Glória a Deus. Quando alguém rouba algo de você, aquilo que você considera muito importante, algo que você levou anos para conquistar, e quando você chega ali na porta, só para dar o passo, alguém vem e passa na frente. Igual aquele leproso, vamos dizer, aquele aleijado, que foram 38 anos. Glória a Deus. E quando Jesus chegou para ele, ele disse: mestre, eu não tinha ninguém para me jogar ao poço quando a água era agitada. Mas quem colocou ele ali? Aleluia, Deus. Pergunto eu. Se ele era aleijado de nascença, quem levou ele até ali? E eu te pergunto: quem te trouxe hoje aqui? Glória a Deus. Se o Senhor te trouxe hoje aqui, é porque você necessita de algo. Se você veio mais uma vez, é porque o Senhor lhe prometeu algo. Glória a Deus. E este algo não somos nós que vamos lidar. É o Espírito Santo de Deus que vai interceder por você, como intercede por mim. E a Bíblia diz que Ele intercede de uma forma especial. Por sua causa, Ele intercede diante de Deus com segredos inexprimíveis. Glória a Deus. Você entende o que é isso? O Espírito Santo de Deus chegando até o Senhor e dizendo: Deus, olha lá, tem misericórdia, Deus. É assim que o Espírito Santo faz conosco. Mas para isso nós precisamos ser fiéis com Deus. Liberar aquilo que está nos prendendo. Glória a Deus. Liberar aquilo que te faz sofrer. Deus poderoso. Muitas vezes é uma coisinha tão pequena, mas para você é o gigante maior. Senhor Jesus. E você tem dito assim: Deus, me Na ajude. verdade, Deus Todo-Poderoso. Me ajude, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor tem dito para você: eu estou te vendo. Deus vive. Eu estou te vendo. Amém, Jesus. Espere mais um pouquinho. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Aleluia. Ele é ciente da nossa causa. Glória. O Senhor, Ele é ciente da nossa necessidade. Senhor Jesus. E para provar que o Senhor, Ele é ciente da nossa causa, Aleluia, Deus. em Lamentações, Aleluia, Deus. eu gosto muito, irmãos, de Lamentações Glória a Jesus. 3:22. Olha o que diz Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Então aquilo que você faz diante de Deus, Glória a Deus. o Senhor não leva em conta. Aleluia. Desde que você chega para Ele e diz: Senhor, eu preciso de uma cura. Glória a Deus. Eu preciso, Deus, dessa cura. Santo de glória. E o Senhor vem e diz: Filho, Oh, Senhor Jesus. a minha misericórdia é a causa de você não ser consumido. Aleluia. Ei, glória a Muitas Deus. vezes, irmãos, uma simples dor de cabeça pode te levar a óbito. Aleluia. E o Senhor, Meu Deus. Ele intervém Glória a Deus. na situação e muda a história, Aleluia. porque Ele escreveu a sua história. E a história que Deus escreve, Oh, Jesus. ela acontece. Verdade, Jesus. A minha história pode ser frustrada, aquela que eu traço para a minha vida, mas aquela que o Senhor traça para você, ela só frustra se você não quiser. É, Jesus. Porque Deus diz lá em Números 23:19, mas eu gosto muito dessa palavra. Meu Deus, como eu gosto da Bíblia. Aleluia. Como eu gosto da Bíblia, irmãos. Ela nos ensina passo a passo. Deus
Deus não é homem para que minta, Aleluia. nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Porque quando Deus te fala, Aleluia, Jesus. não tarda e nem falha. Ele fica renovando a promessa. Glória a Deus. Até que aquilo que você colocou diante do sonho, dos planos dele, acontecer na sua vida. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer nesta noite para você, sem sombra de dúvida, assim como vive o Senhor, Deus ele está entregando vitória para você. Pode receber, porque Deus ele está entregando vitória para você nessa noite. E você vai ver como Deus vai agradar na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver. Aleluia. Esse moço que está na direção da irmã Jeane, eu quero dizer para você, Deus, faz assim, Oh, Senhor. isso, você mesmo. Deus, ele está escrevendo uma nova história para você, Aleluia, Jesus. porque você nasceu para ser vencedor. Glória a Deus. Não importa o que os outros dizem. Jesus diz assim: eu te escolhi. Pronto, e acabou. Deus, A Bíblia diz que quando Deus fala, pastora Tânia, é prego batido e ponta virada. glória a Deus. Você já viu quando você pega um prego, coloca na madeira e você bate nele e ele bate e a ponta vira? Quem é que tira? Espírito de Hã? Deus. É assim que Deus está escrevendo essa história. Eu não me conheço, mas o Espírito